Então, se ela já estiver... ótimo. Então, ela já está por aí. Então, vamos pedir... Deixa eu só colocar aqui, apresentar os slides para podermos apresentar a professora Sami. Então, passar a palavra para a mesma. Aí já pedimos que vocês, né, fiquem atentos aí para participar também. No finalzinho eu vou divulgar o nome dos ganhadores dos livros, tá bom, gente? Então, pedi para a Priscila colocar os slides. Então, vamos apresentar a professora doutora Sâmia Vanessa Vieira Chaves. Ela é licenciada em Geografia pela Universidade Federal do Piauí, é mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente pelo PRODEMA, UFP, é doutora em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, Unesp Rio Claro, é docente do Programa de Mestrado Profissional em Análise e Planejamento Espacial do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, com trabalhos publicados na área de Geografia Urbana, Climatologia Urbana, Desastres Naturais e Vulnerabilidade. Então, vamos... Bafio, está me ouvindo? Estou, só falta sua câmera, mas o áudio está ok. Eu vou só tentar abrir aqui pelo meu computador, tá bom? Eu vou ver se eu consigo entrar pelo meu computador mesmo, porque aqui eu tô pelo celular. Só um minuto. Pronto, então vou só aproveitar, né, para dar umas dicas para os participantes. Em relação ao eventos que chegaram depois que eu informei, nós iremos, essa nossa última live ao vivo, a nossa 15ª live, ela vai ser gravada, e temos mais 2 lives, fazendo uma correção aqui, são mais 2 lives onde constam discussões também de pesquisadores aqui da Universidade Federal, da coordenação do curso de Geografia, para tratando sobre pesquisa documental em geografia, por exemplo, né, a 16ª live, que é uma live extra, que é proferida pelo professor Dr. Raimundo Jussier de Souza Assis. Ela está já disponível lá na página no YouTube do CAGEUFP. Também tem uma live que fala sobre metodologias aplicadas à geografia física, com ênfase na pedologia, no geoprocessamento, que é proferida pelo professor Dr. Gustavo Souza Valadares. E a nossa 15ª live, ela traz 2 contribuições de egressos aqui do mestrado em Geografia, na verdade, o egresso da UFP, o professor Dr. Leilson Alves dos Santos, ele fala sobre as contribuições da análise geomorfológica, planejamento e as áreas de expansão urbana da porção sul-sudeste Teresina, e o professor doutorando Rafael José Marques, ele fala sobre a geomorfologia antropológica em Timon, Maranhão, apropriação do relevo e modificações morfohidrográficas urbanas. Então, lembrando, para vocês terem direito o certificado de 60 horas, vocês têm que enviar no mínimo 13 relatórios das lives. No chat, né, vocês têm acesso ao link do Drive. Nesse Drive tem toda a programação, o link de todas as lives que aconteceram, tem os slides dos participantes, tem materiais voltados à produção de acadêmicos. Então, tem um conjunto de informações que vão servir para a produção dos documentos que vocês estão desenvolvendo ou vão desenvolver, quem está já matriculado em TCC1, TCC2, quem já está no mestrado, quem já está no doutorado, ou seja, todos esses materiais eles são muito importantes para a produção científica, com as metodologias, com as normas, como as normas da ABNT, como a professora Sâmia Chaves vai trazer aqui, essa contribuição muito importante, quando ela vai tratar especialmente sobre a NBR 14724 de 2011, que trata de estrutura de trabalhos acadêmicos. Então, por favor, fiquem atentos,
participem, enviem os relatórios Partira, que eu ao final do mês utilizar. não consegui, mas vamos Pode continuar falar, aqui pelo celular mesmo. Só vou pedir para alguém passar para mim, pode ser? Só para alguém passar os slides para mim? Você já me enviou os slides? Mandou. Vou passar aqui para os monitores. Vinícius ou Priscila, vocês conseguem? A senhora pode passar para mim no WhatsApp, porque eu já tô com ele aberto aqui. Porque o meu é no meu computador e o StreamYard Pronto, Priscila, coloquei lá no só grupo da abre no monitoria. Chrome. Você pode baixar, por favor? Prontinho, já está aqui. Aí a gente já pode deixar a professora Sam e a professora Bashira. Opa! Já estou aqui. Espere um pouquinho, deixa eu ver se ela começa, aí você me tira da tela, tá bom? Obrigada. Acho que tá ok agora, né? Dá pra... Pronto, certinho, então. Vamos iniciar, então, agora a apresentação, né? A exposição da professora doutora Sâmia Vanessa Vieira Chaves. Então, mais uma vez, agradecer o aceite. Eu sei que muitas demandas, né? Mas você prontamente aceitou estar aqui conosco hoje, ao vivo. Então, fique à vontade para iniciar sua exposição e muito obrigada mais uma vez. Bom, primeiro quero dar boa noite para todo mundo que está aí. Vocês estão me ouvindo direitinho, né, gente? Sim, sim. Eu tive um pequeno problema aqui no o meu computador. Ele não tem um Chrome, e aí o StreamYard só abre com o Chrome, mas deu certo, né? Acredito que vai dar certo aqui pelo celular mesmo. Bom, mais uma vez eu queria agradecer, né, o convite, né? Acho que a gente já está junto fazendo tendo essa fala, acho que já tem uns 4 anos, né? E assim, nunca o projeto está sempre sendo retroalimentado, cada vez mais entrando gente bacana, gente legal, gente importante, interessante, né?
agora está bem mais abrangente a quantidade de temas, né? Isso é bem interessante. Eu tenho acompanhado, né, vez ou outra, as apresentações, as lives, e deixo aqui os meus parabéns para a organização, principalmente na busca de profissionais, né, na escolha de profissionais, na escolha de temas, são temas sempre muito, muito pertinentes, temas sempre muito importantes, e acredito que seja isso que torne, que faça com que o projeto seja um sucesso e se mantenha como sucesso já há um bom tempo. Bom, gente, a minha fala é sobre a estrutura de trabalhos acadêmicos, né? A normatização de trabalhos acadêmicos. E de uns tempos para cá, em épocas de inteligência artificial, as normas elas têm se tornado cada vez mais importantes, né? Eu, como orientadora, né, uma pesquisadora, eu me preocupo muito com o uso da inteligência artificial. E, de certa forma, a normatização, a estrutura, as normas e o papel da ABNT vem sendo importantíssimo para isso, né? Para normalizar, para padronizar e para facilitar o uso, né, desses instrumentos. Não vejo a inteligência artificial como uma inimiga nossa, como nossa inimiga, pelo contrário, eu acho que é mais um instrumento positivo, né, algo bom, desde que você saiba usar, né? E o advento e o uso excessivo e a massificação da inteligência artificial, ela inclusive trouxe também algumas normas novas, algumas regras novas. Por exemplo, eu estava fazendo levantamento para essa apresentação, né? Estava me reciclando, vendo se mudou alguma coisa da BNT, né? Se alguma norma foi alterada, se alguma estrutura foi alterada. E eu achei muitíssimo interessante o fato de hoje, a partir do uso de podcasts, né, que você pode utilizar podcasts como fonte, né, de fonte de referência, né, isso é muito importante e é muito interessante. Inclusive, tem normas para isso, você vai usar uma fala de um podcast, tem uma norma específica para como você vai citar, né? E o uso do QR Code, né? Na contracapa, quando você trabalha com metadados, né? Então, assim, isso é um reflexo de que as inovações tecnológicas, elas também estão sendo abarcadas aí pelas normas, né, da ABNT, né? E isso é muito importante. Bom, a minha fala, senhores, basicamente vai se referir à estrutura do texto, a capa, contracapa, o que é o sumário, introdução, que são os itens que são, de certa forma, essenciais, os elementos que são essenciais dentro da estrutura de um texto, né? Dentro da estrutura de um trabalho acadêmico. Mas eu quero também fazer um parênteses que hoje muitos programas muitos programas de pós-graduação, eles estão optando por não receber o arquivo impresso. Isso também é uma novidade aí dos últimos anos, né? Porque, por exemplo, na minha época, eu depositei, na minha época do doutorado, eu depositei 10 exemplares. Fiz meu doutorado na Unesp, e para todas as Unesp, né, do estado de São Paulo, teria que ser enviado um exemplar.
né? Então, foram 10 exemplares impressos para ser distribuído nas 10 bibliotecas, né, da Unesp. E hoje em dia já não se faz mais, né? Isso tem até um aspecto positivo nisso, né? Que você não precisa mais fazer tanta impressão, usar tanto papel, né? E até a questão do lugar, né? Do espaço. Dispor espaço das bibliotecas para se guardar todo esse material, né? Então, assim, nos últimos anos a gente tem percebido uma série de mudanças, né? Mudanças da ABNT, que já são mesmo naturais, né? Essas que a gente já espera. Por isso, a gente que está envolvido o tempo inteiro com elaboração de artigo, de texto, de pesquisa, que está dentro de um programa de pós, tem que estar o tempo inteiro se atento em relação a essas pequenas mudanças, né? Porque elas são mudanças que são corriqueiras e que a gente, enquanto pesquisadores, a gente tem que estar sempre preocupado nos nossos trabalhos, nas nossas produções, estarem dentro da norma, ok? Então, vamos lá, pode começar. Bom, pode passar. Bom, o que é a normalização? Né? Para que normalizar? Por que normalizar? Certamente vocês já devem ter feito essa pergunta, né? Por que a gente é tão refém da ABNT? Né? Por que a gente tem que seguir esse passo a passo? Bom, a normalização, gente, ela existe justamente para normalizar, para padronizar. Tá? A gente chama de normalização a elaboração, difusão e implementação das normas. Tá? São as regras que são utilizadas não só para trabalhos acadêmicos, para solução ou prevenção de problemas. A ABNT, gente, ela é dentro do território brasileiro, a responsável por fazer isso, para aplicar regras, regras essas que são destinadas à elaboração de problemas e prevenção, para solução e prevenção de problemas, né? A ABNT ela não está só envolvida com normas acadêmicas, ela está envolvida num aspecto bem mais amplo, tá? E por que normalizar? Facilita a pesquisa, a publicação e a troca de conhecimentos entre a comunidade científica. O fato da gente normatizar um trabalho científico, dentro da minha concepção, o elemento mais importante é a comunicação, é a linguagem, é a mesma língua a ser utilizada entre todos os pesquisadores a nível global. Até porque a gente precisa ter noção do que os outros estão fazendo, o que os outros pesquisadores estão pesquisando, né? Quais são as conclusões das outras pesquisas. Então, para facilitar essa comunicação, as normas existem, né? Elas existem para isso. E todo texto acadêmico, todo texto científico, para ele ter um rigor científico, um caráter científico da seriedade que a ciência requer, ela tem por obrigatoriedade estar dentro das normas estabelecidas pela ABNT. Bom, eu trouxe aqui os 4 grandes escopos de normalização, tá? Férias, né? Dá oi aí pro pessoal. Oi, meu nome é Maria Helena. Tenho cabelos loiros. Sou a filha dessa mulher.
E agora vai deixar a mamãe trabalhar. Vai lá. Eu tinha um tanto. Mamãe te ama. Mamãe, posso falar um segredo para você? Bom, gente, certamente vocês já devem ter visto, né, ouvido falar do Vancouver, da APA, na MLA, e ter se perguntado o que é isso, né? Não existe só a ABNT? Não, não existe só a ABNT. Existem outras padronizações, outras normatizações, tá? A ABNT, ela é o padrão geral. Ela é dentre as existentes, elas é que são as mais utilizadas, principalmente nas ciências humanas, né? No nosso nicho aqui. Mas a Vancouver, por exemplo, é a normatização típica das ciências da saúde, né? Das ciências da medicina, da enfermagem, né? As publicações, elas obedecem à normalização Vancouver. A APA e MLA, ela é bem mais restrita à área da psicologia. E eu ressaltei também aqui as normas próprias dos periódicos, que é o que a gente tem que estar mais atento ainda. Quando a gente fala de trabalho acadêmico, aqueles trabalhos que a gente tem que desenvolver para obter o título de mestre, né, que é as dissertações, as teses, né, esses trabalhos, eles já têm a sua normatização, as suas normas. Normas essas 100% baseadas na ABNT, né? Porém, contudo, não obstante, todavia, os periódicos, né, os artigos, as revistas que a gente busca aí publicar, cada periódico desse, cada revista dessa tem a sua... Vai lá pra fora brincar, vai. Mamãe, é porque aqui dói, por isso que eu decidi fazer aqui pra cá. Tá. Cada revista, cada periódico desse tem as suas normas próprias. E caso seja do seu interesse publicar nessas revistas, obrigatoriamente eu vou me adaptar às normas dessa revista. Eu vou seguir, eu vou obedecer às normas dessa revista, tá? Por isso que a gente tem que ficar sempre atento. Pode passar. Mãe? Dói tanto. Eu queria... Esse era o segredo que eu queria falar. Viu? Eu fiquei aqui do seu lado. Bom, e quais são os objetivos da normalização, né? Algumas delas eu já até adiantei. Primeiro, garantir a veracidade e a segurança das informações, isso é muito importante, tá? Um texto acadêmico e um texto científico, ele já tem uma roupagem de veracidade e de texto seguro, né? Apto para leitura e apto para disseminação. Quando está dentro das normas, dentro da padronização, protege os direitos autorais de cada autor, é até uma forma de proteção da gente, né, dos autores, colocar o teu texto dentro das normas, né? Até isso a padronização vai contribuir, te proteger, né? Proteger o teu texto, as suas informações. Facilita a circulação de informações em diversas fontes primárias, secundárias ou terciárias. Esse, como eu já mencionei, do mais importante, né? Eu julgo, talvez seja a mais importante, que é essa padronização da linguagem, né? Da formatação. Evitar a duplicidade de fontes, né? Até contribui para a questão do plágio também, né? Que é ilegal, que é crime. E destaca a relevância dos periódicos científicos, porque, como eu já adiantei,
cada periódico, cada revista tem o seu conjunto de norma próprio, né? Tem as suas normas próprias. Normas essas que também seguem a BNT. Vez ou outra que você vai achar um periódico, uma revista que tenha algo que não concorde com a ABNT, algo que esteja em discordância com a ABNT, né? Muito raramente, mas pode acontecer, tá? Pode passar, amor. Mamãe, oi pessoal. Eu quero falar sobre mim. Bom, por que normalizar, né? Por que normalizar? Por que a gente normaliza? Como eu já adiantei. A padronização reduz as variações da forma dos trabalhos acadêmicos. Isso é importante principalmente quando a gente vai corrigir os trabalhos, né? Fazer a apreciação, as leituras dos trabalhos acadêmicos. E é importante quando tu submete o teu artigo e os pares vão fazer a leitura, né, desse texto. Outra finalidade, a organização das informações. Então, todo mundo seguindo o mesmo conjunto de normas organiza, né, a estrutura das informações, o encadeamento das informações. É uma linguagem única, né? A partir dessa linguagem, permite, possibilita, facilita a troca adequada de informações a partir de uma comunicação científica, porque, assim, quando você elabora um resumo, todo mundo vai saber o que é um resumo, né? O que é que deve conter no resumo. Quando você elabora uma introdução, todo mundo entende o que é que tem que conter numa introdução, né? Então, tal que quando vocês estão pagando a disciplina de metodologia, né, de métodos e técnicas, passando por alguma orientação, teu orientador ou professor da disciplina de métodos vai te orientar e te informar tudo que tem que conter no resumo, tudo que tem que conter na introdução, tudo que tem que conter na metodologia, enfim. Isso é mais uma prova de que é uma comunicação, é uma forma de comunicação, né? Que facilita a troca de informações e a qualidade que fica, né, inquestionável quando qualquer produto está dentro das normas. Mamãe. Pode passar. Mamãe. Oi, pessoal. Eu sou a Maria Helena, tenho 7 anos. Essa aqui é a minha mãe, a Samia Vanessa Vieira Chaves. Eu também tenho o pai André, mas só que ele tá voltando do trabalho. E pronto. Agora a mamãe vai trabalhar. Bom, os trabalhos acadêmicos, as monografias e os artigos. As monografias, que são os TCCs, dissertações e teses, são aqueles trabalhos, aqueles produtos que você vai defender para obter um grau de título, né? Você vai obter um título de especialista, um título de mestre, um título de doutor. Aí você vai ter que defender uma dessas monografias, desses tipos de monografia. E os artigos científicos, né, que também estão dentro do conjunto de trabalhos acadêmicos. E aqui eu listei todas as normas brasileiras de documentos utilizados, que são os documentos que a gente vai explorar aqui, vai expor aqui, nesse momento aqui que a gente vai estar junto, nessas horas aqui que a gente vai estar junto, tá? Todas essas normas, gente, elas estão disponíveis na internet, ok? Então, você tem acesso, acho que a Bartira também deve ter algum drive com todas essas informações, acho que vocês têm acesso a essas informações, né, a esse drive, não sei, mas todas essas normas, elas estão disponíveis na internet.
As normas 6023 de 2018, que versa sobre as referências, a NBR 6024 de 2012, que é as seções, né? Títulos e subtítulos, as normas a 6027 de 2012, que versa sobre o sumário, a 10520 das citações, a 6028 do resumo, lombada, a organização de tabela e a catalogação, ok? Então, não foge disso aqui, tá? E assim, eu costumo falar muito para os meus alunos sobre essa questão do processo, né? De aprender a pesquisa, de aprender a pesquisar, de desenvolver uma pesquisa, de escrever um artigo. Não tem muita saída, não. Né? É você aceitar que você é refém eu falo refém, parece até uma coisa ruim, né? Mas a palavra que eu acho mais adequada é essa, né? É você ficar refém da ABNT, mas com o tempo você já vai fazendo isso de modo tão natural, tão intuitivo e instintivo que você já desenrola na maior tranquilidade. Né? Claro que isso só acontece com o tempo, quando você já tiver uma certa maturidade, uma certa bagagem, mas chega, viu, gente? Chega para todo mundo. Você consegue desenrolar de boa à medida que você está produzindo, à medida que você amadurece dentro da ciência, dentro da tua prática de pesquisa, tá? Com o tempo acaba... Sem falar que hoje em dia já tem muitos aplicativos, muitos softwares que já te ajudam, né? Aplicativos te ajudam na elaboração de referência, te organiza teu texto, todo bacaninha, né? A inteligência artificial também pode ser utilizada nesses casos. Então, assim, o que eu posso dizer é que hoje, para vocês, no contexto de vocês, está muito bem mais leve do que era na minha época, por exemplo. Né? Hoje já está bem mais de boa. Pode passar. Bom, vamos começar pela 14.724 de 2011, que é a norma que fala sobre os trabalhos acadêmicos, tá? Bom, gente, deixa eu só me organizar bem aqui com essa criança, só um minuto. Voltei, senhores, que esta pessoa não deixa eu trabalhar. Mas, enfim, vamos lá. Bom, a norma 14.724, ela versa sobre a elaboração de trabalhos acadêmicos, né? São as monografias às quais eu me referi no slide passado. Geralmente, via de regra, essas monografias você apresenta à instituição quando você vai buscar atingir, obter algum grau, né? Ou de mestre, ou de doutor, ou de especialista, enfim. Então, esse conjunto de normas, a 14.724, versa isso, né? Sobre a estrutura e a elaboração de trabalhos acadêmicos. Lá ela vai te dar todo o passo a passo, as normas, e a gente vai falar um pouquinho aqui mais sobre elas. Pode passar. Bom,
as regras gerais, né? Não muda, né? Como eu falei, alguns periódicos eles podem até alterar algumas dessas regras gerais, né? Que a gente chama, mas é é bem difícil você achar hoje uma revista, um periódico que altere algumas dessas regras gerais que são estabelecidas pela ABNT. Por exemplo, as margens, 2233, tá? O uso do papel branco ou reciclado no formato A4, isso caso a instituição ainda exija o trabalho impresso, né? Como eu já falei, algumas instituições elas já nem exigem mais o trabalho físico, o papel, né? O impresso. A fonte padrão ela é sempre 12, a letra Arial ou Times e uma entrelinha sempre 1,5, né? Então, essas são as regras gerais, né? Mas, reforço, pode ser que aquela revista que você esteja tentando submeter um artigo, ela tenha alguma dessas regras gerais diferentes das normas da BNT. E aí, professor, o que é que eu faço? Eu vou seguir as orientações da revista. Eu vou seguir o que diz a revista, o que orienta a revista, o que orienta o periódico, ok? É a ela que você vai ter que obedecer. Até porque, caso não obedeça, né, o fato de você não obedecer à revista, às normas do periódico, já é motivo para que o teu artigo seja descartado, ok? Eu coloquei aqui só em destaque, no quadradinho aqui, as margens do verso e do anverso, porque, né, algumas pessoas ainda ficavam muito em dúvida, tá? Mas é só não esquecer, as margens sempre 3 superior esquerda e 2 inferior direita, sempre. Abre lá teu Word, já coloca lá, personalizado, já com essas medidas e corre pro abraço. Pode passar. Bom, a apresentação ela é feita por capa e lombada, elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais, tá? Pode passar. O que a gente vai ver, né, no tópico apresentação? A gente vai ver os itens que são sempre externos ao trabalho, como a capa externa. O que costuma acontecer nas instituições, né? Essas instituições onde você vai defender teu TCC, a tua dissertação, a tua tese. Via de regra, essas instituições elas já têm o conjunto de normas delas. A padronização, ela já tem o template, como a gente costuma dizer, né? Lá no site do Instituto, por exemplo, na biblioteca, os nossos alunos eles já têm acesso ao manual de trabalhos acadêmicos, manual de estrutura de trabalhos acadêmicos. Certamente a UFP deve ter, né? E assim sucessivamente, o que facilita e muito a vida dos nossos estudantes, né? E a vida da gente também, né? A vida dos orientadores, né? Dos professores. Porque assim já facilita para todo mundo, né? A biblioteca fica sendo a responsável, né? Um conjunto de professores para estar fazendo sempre essa atualização, sempre ligado com as operações, e aí a instituição já disponibiliza, já socializa com os discentes, com os alunos, para, né,
eles já terem acesso a toda essa normatização própria da instituição, que pode ser que não seja 100% fiel à ABNT, e tá tudo bem, tá tudo certo. Mas, via de regra, obedece fielmente o que está lá descrito na ABNT, né? Tem aí a capa na parte superior, né? A capa externa, que aqui é o croquis da parte externa. Nós temos na parte superior o nome da instituição, que é opcional. Na parte central, logo abaixo do nome da instituição, vem o autor, tá? Lembrando que a instituição ela é opcional, tá? Até inclusive a logo da instituição é opcional. O título do trabalho na parte central, na parte centralizada, e a cidade e o ano na parte inferior da página, né? Professora, lá aqui no manual da minha instituição não tem o nome da universidade, da instituição na parte superior. Tá tudo bem. Siga o que está lá no manual, tá? Siga o que está lá no manual. Até porque o nome da instituição é opcional. Pode passar. A lombada. A lombada, gente, ela é muito útil para trabalhos físicos, né? Para o trabalho impresso, para quem vai deixar um trabalho na biblioteca. É por isso que, em muitos casos, ela é opcional. Mas, para a utilidade de colocar lá, fazer o depósito do teu trabalho, né? Na biblioteca, ela é essencial. Aí tá aí, ó, as medidas: 7 centímetros o autor, né? 15 centímetros é o espaço destinado ao título do trabalho, e aqui 3,5 centímetros é a sigla da instituição, o curso, né? O tipo de curso, TCC, tese, dissertação, e o ano, né? Aqui acredito eu que vocês já têm noção da função da lombada, que é facilitar a localização, né? Para a gente determinar especificamente, né, na biblioteca, né, onde está o trabalho que eu quero, né? Que eu quero achar, que eu quero pesquisar, que eu quero ler, né? É mais para fins de localização dentro da biblioteca. Pode passar. Bom, os elementos pré-textuais. Já te diz tudo, né? Os elementos que vêm antes do texto, né? Antes da parte mais interessante do trabalho, da parte mais importante do trabalho. E também vem com um conjunto de regras. Por exemplo, a folha de rosto, que é um elemento obrigatório, a ficha catalográfica, que é verso da folha de rosto, errata, folha de aprovação, dedicatória, agradecimento, epígrafe, os resumos, os resumos, as listas e os sumários. Lembrando que somente o que está em asterisco é elemento obrigatório. A folha de rosto, a folha de aprovação, os resumos, tá? E o sumário. Os demais elementos são opcionais, tá? Não são obrigatórios, certo? Além da lista de ilustrações, você pode fazer também lista de gráfico, né? Lista de figura. Você tem uma certa liberdade aí se tratando de listas, tá? E pode colocar tudo numa lista só. Gráfico,
mapa, tabela, tudo numa lista só, tá? Que é uma lista, perdão, menos as tabelas, perdão. Todas as ilustrações numa lista só, gráfico, mapa, fotos, tá? Condensando tudo numa lista só, ok? Pode passar. Bom, a folha de rosto, né? A folha de rosto é um elemento obrigatório, né? E o que é que orienta a ABNT? Na parte superior da folha, o nome do autor. Na parte central, o título, tá? Lembrando que o autor, caixa alta, não negritado, e o título, caixa alta, negritado, tá? O termo de aprovação com um recuo de 8 centímetros na margem esquerda, entre linhas simples, e na parte inferior da folha, a cidade e o ano, ok? Então, a folha de rosto é um elemento obrigatório dentro da estrutura de um trabalho acadêmico. Pode passar. A errata. A errata, ela é um elemento opcional. E a errata, gente, ela era muito utilizada em trabalhos impressos, né? Ela era muito utilizada justamente com esse propósito de, depois de você ter impresso, sei lá, os 10 volumes, os 10 exemplares, aí tu percebeu um errinho lá na página tal, né? Poxa, já imprimi tudo e agora não precisa, né? A errata, ela servia exatamente para isso, né? Para corrigir um erro que você visualizou depois do teu trabalho impresso. Ela era como uma espécie de tabela, estou falando era porque hoje pouco se utiliza, porque diminuiu muito a questão dos trabalhos físicos, né? Dos exemplares físicos, mas ela era uma espécie de tabela, vazada dos lados, onde a gente descrevia os erros, né? Elas eram enumeradas, indicando a página e a linha com as devidas correções, ó, do jeito que está aqui. Folha tal, linha tal, onde se lê tal, leia-se tal, né? Era uma correção pós-impressão. Recomenda-se que seja inserida logo após a folha de rosto e acrescida ao trabalho depois de impresso. Tá? Por isso que eu falei que hoje ela está meio em desuso, porque a gente já não usa tanto trabalhos impressos. Pode passar. A folha de aprovação. O que diz a folha de aprovação? Na parte superior, com um recuo de 3 centímetros, na parte superior, o nome do autor, o título do trabalho, o termo de aprovação com um recuo de 8 centímetros da margem esquerda, entre linhas simples, a data da aprovação é muito importante, e os membros da tua banca, né? Os membros com o nome, a titulação e a instituição a qual pertence. Esse elemento é o que mais costuma mudar de instituição para instituição, né? Geralmente, eles cada instituição tem a sua ficha de aprovação própria, né? Então, é um elemento que você vai perceber mais mudanças de uma instituição para outra, tá? Pode passar.
A dedicatória. A dedicatória ela é opcional, é um elemento opcional, você coloca ou não. É um texto livre, a quem o autor homenageia ou dedica o seu trabalho. Geralmente é algo bem sucinto, breve, né, justificado à esquerda no final da folha. A gente só não pode esquecer de colocar o autor. Ah, perdão, né, é teu, né? Dedicatória, é teu. A epígrafe que não. Pode passar. O agradecimento. O agradecimento aqui, ele é um texto que é teu próprio, né? Detalhe, os títulos das seções pré-textuais não precisam ser numerados, tá? Não há necessidade de ser numerado, tá bom? E eles devem ser centralizados e caixa alta, negritado. Nos agradecimentos, tu já vai elaborar no apagar das luzes, no final do teu texto, né? Tu já concluiu, aí tu já vai agradecer, homenagear todas as pessoas importantes aí dentro da tua jornada, tá? Pode passar. A epígrafe, né? Era o que eu estava confundindo, a epígrafe com a dedicatória, né? A dedicatória, tu tá dedicando o teu trabalho, o teu texto para alguém. A epígrafe é quando tu vai apresentar uma citação representativa, algo que, né? E sempre, jamais esquecer a autoria, tá? Colocar o texto, a citação, a frase e o respectivo autor, tá? Também, assim como a dedicatória, assim como os agradecimentos, também é opcional. Pode passar. O resumo. O resumo, senhores, ele tem o mesmo objetivo, seja eles numa monografia ou num trabalho ou num periódico, né? Esse é o elemento que você vai perceber mais mudanças, né? Você vai perceber sempre mais alterações, né? Principalmente no número de palavras, no número de caracteres, no número de linhas, né? A questão das palavras-chave, né? Por isso, geralmente, as monografias, elas têm um resumo muito maior, uma maior quantidade de palavras, eles permitem uma maior quantidade de palavras. Já no periódico, essa quantidade de trabalho de palavras ou de caracteres tende a ser muito menor. Tende a ser mais restrito, mais resumido. Ok? Bom, o resumo é um elemento obrigatório, deve seguir obrigatoriamente a NBR 6028, não com indicação numérica, não é numerado, e a palavrinha resumo é digitada em caixa alta, negrito e centralizado. O que o resumo deve conter? Objetivo, método, resultados e conclusões. Claro que isso de modo bem parcial, né? São pistas do que tu desenvolveu no teu trabalho. Recomenda-se parágrafo único e espaçamento simples. A revista, o periódico, vai te orientar em relação ao recuo do parágrafo ou não. Via de regra, esse parágrafo não tem recuo, ok? É sem recuo. Bom, o resumo varia de 150 a 500 palavras, como eu já falei, para trabalhos acadêmicos, e de 100 a 250 palavras para artigos científicos.
mas os periódicos eles têm liberdade para restringir ou ampliar essas palavras, essa quantidade de palavras, tá? A palavra-chave deve conter pelo menos 3 palavras-chave separadas em si por ponto e finalizada também por ponto, tá bom? Mas como eu falei, se for para um periódico, vai ter a orientação, vai ter a instrução. Se for para um trabalho acadêmico, né, a instituição ela também vai te orientar. Pode passar. O abstract é o resumo, né? Na outra língua também é elemento obrigatório. Tem periódico que permite, né? Só o abstract, né? A versão em inglês, o resumo na versão em inglês, e periódico que pede uma outra língua, além do inglês. Né? Isso vai depender de cada periódico. Em trabalhos acadêmicos, a língua em outra língua pode ser em inglês, francês e espanhol. Ela segue as mesmas normas do resumo em português, né? Do resumo em língua vernácula. Tá? E é uma tradução do teu resumo em português, né? Hoje já você costuma pagar alguém para fazer, né? Terceirizar uma pessoa que da sua confiança, né? Tem muita gente que já faz as correções da ABNT e já oferece esse serviço. É importante que você tenha cuidado a não usar o Translate do Google, tá? Porque não fica uma tradução adequada, né? Fica uma tradução bem literal, então não é interessante você utilizar o Translate do Google, mas sim você conseguir, né? Aí até na base da amizade, alguém para fazer o teu resumo em outra língua, ok? Pode passar. A lista de ilustrações. Ela é opcional, né? Como eu falei, você pode fazer uma lista de todas as ilustrações, né? Gráfico, tabela, figura, perdão. Ou então pode fazer uma lista para cada ilustração, tá? Isso também pode acontecer. Assim como as demais, não tem indicação numérica, é digitada em caixa alta, negrito e centralizado. É óbvio que essas listas você só vai fazer quando o teu texto já estiver pronto, né? Quando o teu texto já estiver pronto, que tu vai lá e dá aquele confere, tá? Embora a conferida da tabela, da lista de tabela, da lista de ilustrações, seja no final, né? No final tu vai lá dar aquela conferida, fazer o checklist, se tá tudo ok, né? Mas à medida que tu for inserindo dentro do teu texto, até para facilitar a tua vida, já vai ali anotando, preenchendo, já vai botando num arquivo à parte, para que no final o erro seja mínimo, né? O erro seja mínimo. Por quê? Porque tem muito avaliador de banca que tem esse cuidado, né? Que tem essa acurácia de saber, de entender se o autor tá atento a esses pequenos erros. Então, até para facilitar a tua vida, já faz aqui um arquivozinho, uma parte, já vai alterando para que no final tu já faça só
checklist das listas, né? Deve ser elaborado de acordo com a ordem das que as ilustrações aparecem no texto, tá? Cada item deve ser designado por seu nome específico, se é um gráfico, se é uma figura, se é uma tabela, se é um quadro, tá? Quando necessário, recomenda-se a elaboração de lista própria para cada ilustração. Isso, gente, vai depender muito do teu orientador, tá? Vai depender muito do teu orientador, certo? E também do que diz o manual lá da tua instituição. Pode passar. A lista de tabelas, como eu já falei, você pode fazer só as tabelas, tá? Seguindo o mesmo esquema, caixa alta, negrito, centralizado, sem estar numerado. E o objetivo da lista de tabela é relacionar, listar todas as tabelas de acordo com a ordem de apresentação do texto, tá? Seguido da página, tabela 1, travessão, nome, o título e o número da folha, certo? Sendo que ficar atento sempre à correlação do que está no teu texto, do que está na tua lista, tá? Tem que ter cuidado de estar fazendo sempre esse checklist, ok? Pode passar. A lista de abreviaturas e siglas, tá? Assim como a lista de tabelas, ela também é opcional. O diferencial é que aqui, essas listas, você não vai corresponder com o número da página. A lista de abreviaturas e siglas vai seguir a ordem alfabética, tá? Diferente das listas anteriores, que você tinha que corresponder com o número da página. As abreviaturas e siglas você vai fazer em ordem alfabética, tá? Você vai colocar a sigla e logo em seguida a expressão correspondente grafada por extenso, tá? O significado daquela sigla. Quando citada quaisquer siglas pela primeira vez no texto, obrigatoriamente elas devem ser descritas por extenso, logo seguida da sigla, entre parênteses. Por exemplo, Universidade Federal do Piauí. É a primeira vez que você está mencionando no teu texto essa sigla, essa palavra, esse termo, então ela tem que vir obrigatoriamente descrita, tá? Por extenso, seguida da sigla em parênteses. Das próximas vezes que você repetir, mencionar a sigla UFP, a sigla UFP, não precisa você colocar por extenso, tá bom? Pode passar. O sumário. De todos esses aí, o sumário é obrigatório, tá? Assim como os demais, não tem indicação numérica, digitado em caixa alta, negrito e centralizado. O sumário é onde você vai expor toda a organização do teu trabalho, né? O esqueleto do teu trabalho, a estrutura do teu trabalho. É importante que você saiba que todos esses elementos que a gente falou até agora, os pré-textuais, eles não constarão no sumário, tá? Não farão parte. Agradecimento, epígrafe, dedicatória, nada disso vai estar no teu sumário, tá? A relação das seções, dos títulos, dos tópicos, deve estar na mesma ordem que está dentro do teu texto, tá? Que figuram no trabalho. E as seções, elas devem estar até descritas, ou maiúsculo e minúsculo, da mesma forma,
tá bom? Os indicativos. Tópico 2, subtópico 2.1, o outro subtópico 2.1.1. Então, toda essa organização do teu texto, do jeito que está dentro do teu texto, tem que estar no teu sumário, tá? E não esquecer de alinhar à esquerda. O sumário, ele é todo alinhadinho à esquerda, tá? Pode passar. O texto, a parte textual, né? O teu trabalho em si. Ele é dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão. Via de regra, o teu texto, ele é estabelecido, distribuído entre essas três partes, entre essas três seções. O que é a introdução? É o texto introdutório, onde tu vai apresentar a temática tratada, os objetivos, tu vai citar na introdução, justificativa, questões norteadoras e hipóteses, tá? Tudo isso faz parte da introdução. Mas vale a pena, é válido ressaltar que cada programa de pós-graduação tem o seu próprio manual, né? Como eu já falei várias vezes. Cada instituição ela tem o seu próprio template, né? Por exemplo, na Unesp, quando eu fiz o meu doutorado, todos esses itens eles eram divididos em subtópicos. A gente apresentava a temática, era um tópico, 1.1. Aí 1.2, objetivos, aí subtópico, geral e específicos. A justificativa era um outro tópico. E as hipóteses, um outro tópico. Então, assim, mas isso lá na Unesp, né? A introdução era um capítulo todo subdividido em tópicos. Já no Instituto, não. A introdução é um texto só, né? Então, assim, cada programa, cada instituição, ela tem o seu, né? O seu jeito. O que que não pode é faltar quaisquer que sejam essas informações. Tá? Obrigatoriamente, essas informações elas devem constar na introdução. Se vai ser um texto só, se vai ser separado um tópico, não interessa. Tá? O desenvolvimento é onde tu vai explanar todo o teu assunto, o que tu produziu, né? O teu método, a aplicação do teu método, tá? A busca pelos teus objetivos, então o teu desenvolvimento vai ser o desenrolado da tua problemática, né? E a conclusão ou considerações finais vai expor os resultados alcançados, né? Isso, claro, convergindo objetivos, metodologia e hipóteses, certo? Pode passar. Na introdução, né? A parte textual. Bom, a paginação é a partir da introdução, tá? A página da introdução, ela já é numerada, já é paginada. 2 centímetros da borda superior e 2 centímetros da borda direita, tá? Você vai ter que ter a preocupação de contar todas as folhas pré-textuais a partir da folha de rosto, até chegar na numeração da página da introdução, tá? Contando sempre a partir da primeira folha textual, tá? O espaço entre os parágrafos fica sempre a critério do programa, da instituição, do teu orientador. Tu vai ser orientado em relação a isso. As entrelinhas 1,5, 1,5, tá?
Só cuidado com as citações diretas, o espaçamento das citações diretas, tá? Onde é espaçamento simples, tá bom? Para citação direta, sempre espaçamento simples, tá? Pode passar. Os elementos pós-textuais, né? O que vem depois. As referências, que é obrigatório. O glossário, apêndice, anexos e índices, que é opcional. Tá? Esses elementos, como o próprio nome já te diz, são que vêm depois do teu texto, né? Pós-textual. Pode passar. Mãe, eu quero você porque meu dedo aqui tá doendo. As referências. A referência é o que costuma dar mais trabalho, né? Dentro desses elementos. É o que vai mais te demandar energia. Mas já tem aí uns softwares que te ajudam bacana a elaborar, a organizar, né? Eu acho isso muito, muito positivo, você ter esses instrumentos, né? Não julgo, eu acho que foi para somar, né? Eu acho que, não sei quem é, mas eu acho que vai ter uma live específica, né? Eu acredito, sobre referências, sobre citações, né? Eu acho que, pelo menos os outros anos era assim, não sei se esse ano continua assim, né? Continua no mesmo esquema. Mas lá na NBR 6023 te diz bonitinho como é que tu vai organizar as referências, tá? As referências, gente, é onde tu vai listar todo o material, tudo que tu leu, tudo que tu consumiu para a confecção do teu trabalho, para elaborar o teu trabalho. E aqui eu faço até um parênteses para despertar vocês em relação a isso. Mas o que eu usei? É só o que eu citei no meu texto? Não, tá? Não necessariamente aquilo que tu cita ipsilitri, que tu cita literalmente. Tu lê um artigo, tu lê um capítulo de um livro e tu criou uma ideia com base numa leitura, né? Com base num artigo, num capítulo, obrigatoriamente, senhores, tem que citar de onde você leu. Por quê? Porque aquela ideia, mesmo que sendo com as suas palavras, não foi sua. Não é sua. Então, obrigatoriamente, vamos citar de onde é que você tirou aquela ideia. Tá? Por que eu estou alertando isso? Porque muitos estudantes, muitos alunos, né, quando estão começando no mundo da pesquisa, né, eles tendem a achar que as referências é só listar aquilo que você citou. Não. Às vezes, uma ideia, você fez uma citação indireta, você teve uma conclusão a partir de uma ideia, mas obrigatoriamente você vai ter que citar de onde é que você tirou, tá? De onde é que você tirou as informações que deu origem a toda a tua ideia, tá? Tem que ter esse cuidado. É sempre referenciada em ordem alfabética de sobrenome dos autores. Separados entre si por um espaço simples, entre linhas simples e alinhada à esquerda, tá? É a única parte do teu texto que não vai ser justificada, tá? É alinhada à esquerda. Pode passar. Os anexos, gente. Cuidado para não confundir o que é anexo e o que é apêndice, tá? Muita calma nessa hora.
tanto os anexos, apêndices, glossários, é opcional. Mas é importante que você entenda a diferença entre cada um deles. Por exemplo, o anexo. O que é o anexo? Ele é tudo aquilo que tu acha que é necessário para embasar o teu texto, embasar a tua discussão e que não foi elaborado por você. Por exemplo, uma legislação, como está aqui no meu exemplo, tá? É algo que tu mencionou muito no decorrer do teu texto, essa lei, e que tu achou que fosse necessário que o leitor tivesse acesso até para referendar a tua pesquisa, a tua discussão. Então, os anexos é o que não foi elaborado por você e que você julga junto com o seu orientador importante e necessário que ele esteja ao final do teu texto, né? Ao final do teu trabalho. E que serve para isso, né? Para fundamentar, para comprovar, para embasar. E os anexos, eles são sempre identificados com letra maiúscula. Tá? Você não vai numerar, você vai listar por letra. Anexo A, anexo B, anexo C, sempre por letra maiúscula, consecutivas, travessão e respectivo título, ok? Pode passar. O apêndice. O apêndice é... Os apêndices, senhores, assim como os anexos, não é opcional. Porém, qual é a diferença? O apêndice é exatamente o que você elaborou, tá? Tem aquele teu artigo, tua pesquisa, tu aplicou questionário, né? Tu aplicou entrevista. Então, é de bom tom colocar esses elementos no final do teu texto. Mas aí o teu orientador vai te orientar o que ele julga melhor ou não. A diferença, gente, entre apêndice e anexo é que o apêndice é aquilo que foi elaborado por você, né? E o anexo não. Anexo não foi elaborado por você, mas que você julga necessário estar lá no final do teu texto. Segue o mesmo esquema, a mesma toada, tá? Para complementar, para embasar a tua argumentação. É identificado por letra, tal qual o anexo, tá? Travessão e título, não leva indicativo numérico e o que a gente costuma usar muito, né? A gente aqui da geografia, que são entrevistas e questionários. Pode passar. Mamãe, você pode ficar um pouco comigo? O modelo, as tabelas, né? Aqui é só para a gente ter entendimento do que é que, como é que eu vou botar como é que eu vou elaborar uma tabela. Uma tabela hoje, senhores, de acordo com a norma da BNT, é sempre com as abas laterais vazadas, tá? A aba da direita e a aba da esquerda vazada. O título vem sempre numerado na parte superior e as fontes e legendas tamanho 10, tá? Professor, eu posso gradear a minha tabela, né? Dividir por célula? Pode, tá? O que você não pode é fechar as abas direita e esquerda. Aí você não pode, tá bom? Mas você organizar a tua tabela, botando as grades, dividir em células, em quadradinhos, ótimo, tá? Professora, qual é a diferença de tabela para quadro? Um quadro, a gente costuma orientar que os alunos usem quadro quando a informação for qualitativa, né? Quando tu vai estar descrevendo alguma coisa, que tu queira organizar, tá? Conceitos, por exemplo, aí é num quadro. Tabela, geralmente, é para usar número, índices numéricos, tá?
E qual é a diferença de tabela para quadro? As tabelas, elas devem obrigatoriamente terem as suas abas vazadas. Quadro não. O quadro ele é todo fechadinho, tá? Incluindo as abas, as laterais. Pode fechar. Pode parar aí de computador pra brincar? Olha aí, ó, o quadro que eu estava falando exatamente sobre isso, ó. O quadro, até o quadro aqui do meu exemplo, ele está usando um número, né? Mas é só para usar o mesmo exemplo, para diferenciar a tabela de quadro. Professora, eu posso usar número num quadro? Pode, não tem problema nenhum, não tá errado, tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Eu apenas falei que, geralmente, via de regra, né? Quadro é todo fechado, com o título na parte superior, tal qual a tabela, e a fonte legenda tamanho 10, e todo fechado, incluindo as laterais, né? As abas. Né? E tabela com as laterais abertas, ok? Pode passar. Mamãe, vamos brincar juntas? Modelos ilustrativos de figura, né? Tá aí a gente que tem cheio de mapas, os nossos trabalhos aí. Né? Professor, eu posso usar, ao invés de mapa 1, figura 1? Pode. Figura 2, figura 10? Pode. Desde que travessão e extenso você coloque. Figura 1. Mapa de localização do município de Teresina, Piauí. O mapa é teu, foi você que fez, você foi lá no QGIS e mexeu, foi você que elaborou e organizou, ótimo. Então o texto é só, o mapa é só teu. No meu caso, que não tenho habilidade para elaborar, para mexer no QGIS, por exemplo. Eu elaboro o mapa, dou a ideia do que eu quero do mapa, mas terceirizo a feitura do mapa. Então, é sempre elaborado por, organizado por. Agora, se você consegue desenrolar tudo, elaborar e gerar o mapa, né? Aí é só teu, tá? É só ter esse cuidadinho aí, tá? No mesmo esquema, centralizado, o título e a fonte tamanho 10. Pode passar. Mamãe, eu quero brincar com você. Os gráficos. Os gráficos também seguem a mesma toada, tá bom? Você pode fazer uma lista de gráfico, tá? Ou uma lista só de ilustração, né? Você com certeza, junto com o teu orientador, tu vai achar a melhor forma. Também segue a mesma forma, tá? A mesma fórmula. Título na parte superior, tá? E a fonte tamanho 10 na parte inferior, ok? Seja ele qual for, em barra, em pizza, tá? Pode passar. Mamãe, eu quero muito brincar com você. É muito interessante, gente. Né? A gente até que costuma usar, quem trabalha com a geografia física, né? As fórmulas. Né? Hoje em dia, a estatística ela é muito nossa parceira para desenvolver os nossos trabalhos. E as fórmulas, elas também têm que estar... É uma ilustração e você tem que fazer tudo conforme manda o figurino. As fórmulas, elas devem sempre ser destacadas no texto, numeradas com algarismo arábico, entre parênteses e alinhadas à direita, tá bom? Então, é sempre ter esse cuidado de que, se tu for trabalhar com fórmula, ela tem que ser descrita, disposta no teu texto da seguinte maneira, tá? Pode passar. Mamãe, vem brincar comigo?
Bom, aqui está todas as normas de um artigo, né? Onde tu vai achar a lista, a relação de todas as normas, tá? É um esquema a partir dos elementos pré-textuais, dos elementos textuais e dos pós-textuais, tá? E nem preciso dizer que a nomenclatura dos tópicos, das seções, fica a critério do autor. Pode passar. Mamãe, vamos brincar juntas? Artigo em publicação científica. O título é geralmente, né, principalmente nós aqui da Humanas, né? Os nossos títulos, via de regra, eles vêm sempre com um subtítulo, né? Então, é ter esse cuidado, tá? O título do artigo e o subtítulo, caso haja, se houver, já deve estar na página de abertura do artigo, tá? Diferentes tipograficamente ou separados por 2 pontos, tá? Opcionalmente, pode-se incluir o título em outro idioma, inserindo logo abaixo do título no idioma do texto. Isso aqui é quando tu vai publicar, né, o teu artigo numa revista. Mas o periódico vai te orientar direitinho como é que tu vai tratar teu título, teu subtítulo e como é que vai ser a organização dentro na página, na folha de rosto, na primeira folha, tá? A revista ela vai sempre te dizer como é que tu vai fazer, tá? Pode passar. Mamãe, vem brincar junto comigo? O resumo deve ser elaborado conforme a norma, né, a 6028, sendo em outro idioma, deve suceder o resumo do idioma, tá? O periódico vai te indicar se é um resumo e um abstract, se é um resumo, um abstract e um resumo em espanhol, tá? Deve também ser incluso a data de submissão e aprovação. Essa informação ela é de suma importância, até para quem tem um interesse em publicar naquele periódico, para ter noção do tempo que leva desde a submissão até a aprovação, a identificação a partir do documento eletrônico, né, do DOI, e outras informações relativas ao acesso do documento. Pode passar. Mamãe, vamos brincar juntas? Eita, tô falando demais, parceira. Tá aí, ó. Um exemplo de um artigo em publicação científica, um artigo científico, né? Lembrando que aqui é só um exemplo, tá? O autor vem aqui do lado direito, tá? Logo abaixo do título. Para mais de um autor, os nomes podem ser grafados na mesma linha, separado por vírgula ou em linha distinta. Isso geralmente é quando um artigo que vem muitos autores, né? Que não é nem de bom tom, um artigo com uma grande quantidade de autores, mas, via de regra, vem um abaixo do outro mesmo, alinhado à direita, tá? E na parte inferior, na nota de rodapé, deve constar o currículo sucinto de cada autor, tá? Professora, a revista que eu quero submeter, o currículo vem, para colocar no final do artigo. Tá tudo certo, tá tudo ótimo, tá? Siga a norma de submissão do periódico. Pode passar. Mamãe, vamos lá brincar? As referências seguem também a NBR 6023. Se o teu artigo tiver um glossário na parte final, logo após as referências, elaborado também em ordem alfabética. O glossário, eu não mencionei no tópico anterior,
mas é aquela lista de palavras que tu coloca o significado, né? O significado de cada palavra. Também um elemento opcional. O apêndice, o apêndice, como eu já adiantei, como eu já falei, é sempre não é numerado, tá? É listado a partir de letras maiúsculas consecutivas, centralizado conforme a ABNT 6024. Utiliza-se as letras maiúsculas dobradas quando esgotadas as 26 letras do alfabeto, né? Tipo, sei lá, um caso raro, raríssimo, tu vai colocar 26 anexos, 26 apêndices, né? Tu não tem 27 letras no alfabeto, tu vai dobrar o 27º, né? Vai ser A, B, B, né? Mas pera lá, né? Bom senso tem limite. Próximo.